Oiê, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Gi Responde. Eu me chamo Gisele Carão, sou terapeuta motivacional e oraculista e trabalho com Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavra. Como vocês estão? Gente, eu adoro fazer o Gi Responde, né? E esse foi rápido, foi muito rápido. Quer dizer, já era para ter gravado, mas eu acabei fazendo algumas outras coisas, mas o que eu gostei desse Gi Responde é porque ele é uma sequência, porque eu gravei dois Gi Responde falando sobre medos, ansiedades e brigas, e o que fazer para não deixar um pensamento negativo prevalecer, né? E dentro disso, uma querida, Roberta, beijo, te amo, minha amiga, gratidão pela pergunta, ela me fez assim, Gi, tem uma pergunta, por que a gente tem medo do bom? Por que a gente não consegue manifestar determinados sonhos e desejos na nossa vida? Por que isso assusta tanto? E aí, óbvio que eu respondi ela e falei, vou aproveitar isso para gravar hoje e responde. Gente, vamos lá. Por que a gente tem medo do bom? Por que a gente tem medo da mudança? Por que a gente tem medo de realizar determinadas situações? Ela mesma já estava se respondendo. Mas dentro disso, vamos lá. Eu vou falar de mim, trazendo uma vivência pessoal minha, porque é assim que funciona aqui. Inclusive, nessa conversa que eu tive com a Rô, eu vi um medo que eu não sabia que eu tinha. Vamos lá. Todo mundo sabe que convive comigo, e se você já me segue há muito tempo, sabe que eu tenho eu tenho vários sonhos. Muitos. Muitos eu já consegui realizar, e é normal a gente sonhar sempre e ter muitos objetivos na nossa vida, porque a gente é feito disso, né, meu amor? A gente não vai... eu não tenho mais nada para realizar. Nada? Uma viagem, um lugar para conhecer, alguma aventura. Hoje eu descobri que eu tô louca para pular de paraquedas. E agora? Pois é, enfim, e era algo que eu nunca achava que eu ia ter vontade de fazer. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que um dos meus sonhos, um dos meus desejos é fazer cirurgia plástica. Abdominoplastia e plástica no seio. É meu sonho. A abdominoplastia, eu sonho com isso desde os meus 15 anos. Porque eu sempre fui uma menina muito magra na época, muito magrinha, mas eu sempre tive aquela pochetezinha ali que sempre me incomodou. Então é algo que eu sempre sonhei. Ok. E eu sempre trabalhei para isso, mas eu nunca conseguia realizar. E eu não entendia o porquê. Gente, eu estudei tudo sobre cirurgia plástica. De barriga, de seio, porque são as únicas coisas que eu tenho vontade de fazer. O resto eu não tenho vontade, porque eu não acredito que precisa ser melhorado. Se alguém falar, Gi, precisa, na minha visão não precisa. Eu só quero essas duas. Então, tudo sobre esse tema eu já estudei. Os prós e os contras. O que é legal, o que não é legal, o tempo de recuperação, o que uma abdominoplastia pode causar, quais são as sequelas no corpo que pode existir, o silicone, é verdade que tem gente que fica doente, tem reação alérgica, enfim, tudo eu já sabia. Tenho pessoas tanto que eu já até escolhi o meu cirurgião plástico. Eu tenho conhecidas que já fizeram cirurgias e que acordaram no meio da cirurgia, que sentiram, enfim, tudo. Gente que teve necrose, gente que teve problema, gente que pôs silicone e ficou feliz, depois que tirou, que pôs silicone e começou a ficar doente, depois que tirou a vida melhorou, enfim, tudo isso eu já sabia. Então, para mim era muito fácil falar disso, porque é um sonho muito, 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 mas é muito forte meu. Mas, gente, nunca deu certo. Falava, cara, não é possível. Eu chego lá na marca, quase pra ir alguma coisa dar errado. Sabe quando é assim, tipo, é só tu abrir a porta e ir lá e realizar? Alguma coisa acontecia e eu não conseguia realizar isso. Eu falava, não é possível, né? Ok. Quando foi esse ano agora, né, 2024, eu e meu esposo, a gente comprou um carro, e esse carro começou a dar problema, e a gente começou a trocar tudo do carro, e mexe no carro daqui, mexe no carro dali, mexe no carro daqui, enfim, o carro ficou, chuchu, beleza. E aí, ele deu um último problema lá no motor, que a gente precisou refazer, enfim, o carro tava zeradinho. E aí o Paulo falou, amor, que você... E aí, só que aí apareceu mais uma coisa pra vender no carro, pra arrumar no carro. Eu falei, cara, esse carro só tá dando problema, é melhor a gente vender. Só que a gente não queria ficar sem carro, por quê? Porque a gente tem um filho pequeno, fazer compra, mercado, enfim, é muito mais fácil você tendo o seu meio de locomoção. Ok, beleza, maravilha. Mas a gente ainda tem projetos, né? E dentro desses projetos a gente pensou, a gente pode vender esse carro. Vende esse carro, pega esse dinheiro, faz alguma outra coisa que a gente queira, e aí, mais pra frente, a gente vê o que vai acontecer. Beleza, beleza. Anunciamos o carro. Do nada, meu marido chega pra mim e fala assim, amor, tive uma ideia.
Porque a gente tem esse carro e tem uma outra coisa que vai acontecer. Tive uma ideia. Tinha esse carro, né? Porque agora a gente não tem mais, eu vou explicar por quê. Tive uma ideia. O que você acha de vender esse carro e fazer sua cirurgia? Oi? Tipo, é a segunda vez que isso ia acontecer. Só que dessa vez foi muito intenso. Dessa vez foi muito forte, dessa vez mexeu muito comigo. E aí o coração foi na boca. Eu fiz, sério? Ele falou, sério. Falei, então, mas a cirurgia é um sonho meu, não é um sonho seu. Ele falou, não, é um sonho nosso, porque nós somos um. Aí eu, tá, sério? Sério. Vai, chama o médico que você quer fazer cirurgia, vamos ver quanto custa o valor da consulta, porque é pago, não é? Não vou fazer pelo convênio, vou fazer pelo particular. Iria fazer, agora não vou fazer. Eu vou explicar porque, enfim. E aí a gente pode vender o carro, mas teria que ser um valor que cobrisse todo o custo das 2 cirurgias, das roupas que precisa usar, cinta, enfim, de tudo, o pré e o pós-operatório, e ok, tá. Passou uma vida, começaram a chamar ele, oferecendo um valor muito abaixo do que a gente queria no carro, ok. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, porquê que a gente tem medo das coisas, para explicar bem, tá bom? Para ficar bem clarinho. Que foi que eu passei para Roberta. Passou uma vida, começaram a chamar ele para ver o carro, mas um valor muito abaixo. E eu investigando a cirurgia, pesquisando como vai ser, o médico, não tinha marcado a consulta, porque na época que eu vi, ainda não era época de pagamento, e tinha que ser à vista, né? Então eu não tinha esse dinheiro à vista. Falei, vou esperar, quando chegar o pagamento, a gente marca. Tá bom, passou, caiu no esquecimento, normal. O meu filho acabou ficando doente, aconteceram algumas coisas, caiu no esquecimimento, normal. A gente sempre abre mão da gente por causa de filho. Não me arrependo disso, beleza. Quando foi, tem 2 semanas, eu estou gravando esse vídeo dia 14 de outubro de 2024. Há 2 semanas atrás, meu marido e eu e o Paulinho tínhamos uma loucura de ter um carro que nós já tivemos uma vez, que era uma Sportage do ano de 2008. Gente, esse carro fez a gente muito feliz. Muito, 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 muito feliz. E quando eu quitei ele, o Paulo foi mandado embora, ficou 1 ano fora do mercado de trabalho, 2021. Ficou 1 ano fora do mercado de trabalho, aquela coisa toda. Eu precisei vender esse carro para quitar as nossas dívidas. Então foi uma dor para nós vender esse carro. Então era um sonho nosso também comprar novamente uma Sportage 2008. Ok. Quando foi 2 semanas atrás, anunciaram uma loja na outra cidade aqui perto da minha, anunciou que tinha entrado para venda uma Sportage 2008. Isso foi sexta-feira à noite. Meu marido me mandou, né? O Paulo me mandou pelo WhatsApp, mas eu não olhei porque eu não tenho paciência pra ficar vendo foto de carro. Gente, não sou esse tipo de pessoa. Ó, e o Paulo não. O Paulo gosta. No sábado de manhã, a gente ia fazer compra, ele falou, amor, o que você acha? Você viu o carro que eu te mandei? Eu fiz, não, é uma Sportage, aquela que a gente queria. Eu falei, não, mas eu não vi. O que você acha da gente ir lá dar uma olhada? Tá bom. Isso já tinha passado, a época que ele falou da gente vender o carro pra fazer a minha cirurgia, já tinha passado uns 3 meses, mais ou menos. 3 ou 2 meses, um negócio assim, não me recordo agora. Ok. Nisso, ele falou, então, vamos lá? Aí eu fiz, a gente tem que fazer compra, e tinha um monte de coisa pra fazer naquele dia. Eu falei, tá bom, vamos lá. É só olhar, porque na minha cabeça, eu ia vender o carro pra fazer minha cirurgia. Lembrando, gente, que o Paulo, ele é um homem maravilhoso. Ele abre mão dele para fazer tudo por mim e pelo Paulinho. Eu não posso reclamar. Mas o Paulo tem um grande defeito. Se ele falar para você uma coisa hoje, amanhã ele esquece. Se você não ficar lembrando, sabe aquele lance assim, não precisa ficar lembrando o marido a cada 6 meses? Precisa, gente. Todo dia, porque o Paulo, ele é super mega esquecido. Tanto que eu falei para ele que eu ia em São Vicente resolver umas coisas, e ele falou, mas você vai em São Vicente fazer o quê? Porque ele é muito esquecido. É muito. Ok. Então, chegamos... Levantamos, fizemos as coisas, fomos, tomamos café, fomos lá na loja. Gente, quando a gente entrou na loja, ai, meu coração apertou. Porque, nossa, você trocar de carro, de moto, seja enfim, porque você quis é uma coisa, você tem que se desfazer de um bem quitado, porque você está desempregado, precisando pagar conta, nosso coração machuca. Então, quando a gente entrou, que eu vi ela lá linda, com isso, do jeito que... A única diferença dessa para que eu tinha é que ela tem aquele negócio em cima que põe mala, que eu não sei o nome daquilo. Acho que é maleiro que fala, né? A minha não tinha. A minha que não é mais minha, enfim. Eu tenho um vídeo aqui no canal até contando como foi que eu vendi a minha Sportage, meu carro, tão rápido, que eu vendi ele muito rápido. Tipo, eu anunciei ele numa semana, quando foi no meio da semana, no final de semana, na sexta... Acho que foi na sexta ou no sábado, na quinta-feira ela foi embora. Tipo, não durou uma semana, porque era pra ir, né? E ela foi embora, enfim.
Tanto que a pessoa que veio buscar ela era de Curitiba, não era nem daqui. Ok. Chegamos lá na loja, aí o Paulo olhou o carro, aquela emoção, a gente entrou. E tem algumas coisinhas que precisavam ser melhoradas no carro, mas aquele sonho, né? E aí o Paulo fez um negócio lá no carro. Deus sabe o que faz, o universo sabe o que faz. O Paulo fez um negócio no carro que ele achou, porque eu não entendo nada, que era defeito no motor. Ok. Quando a gente saiu, voltou para a loja, quando a gente estava indo embora, o vendedor falou, tem um outro carro, que era uma outra marca lá, que o Paulo também gosta, mas eu já não queria, porque era do mesmo padrão desse que a gente tinha. Quer dar uma olhada? Aí o Paulo, vamos, a gente já tá aqui, tipo, a gente já tava quase entrando no meu carro. Vamos? Tá bom. E na minha cabeça, eu saí de casa assim, bom, eu vou vender esse carro para fazer minha cirurgia, mas se for da vontade do universo e esse carro, essa Sportage, for para minha felicidade, felicidade da minha família, ele vai vir até a gente. Enfim. Entramos na loja, vimos outro carro e tal. Quando a gente falou, não, esse não é muito pequeno, aí o cara falou, tive uma ideia. Faz o mesmo teste que você fez na Sportage nesse carro. Fez a mesma coisa. A mesma coisa. Chamamos 2 mecânicos, um é meu irmão e o outro já é parceiro do Paulo de muitos anos, serviram no exército. E aí eles viram que não era um defeito. Era algo que tinha que acontecer no carro mesmo, que era o natural. Enfim, eu não sei explicar, gente. Beleza. Aí o cara, e aí, o que você quer fazer? Eu quero comprar Sportage. Aí eu olhei para o Paulo e fiz, oi? Aí eu quero comprar Sportage. Vou dar o meu de entrada. E começou a negócio. E eu fiquei assim, eu fiquei sem ação, porque era uma coisa que eu queria, mas na minha cabeça, Gisele, eu queria fazer a minha cirurgia. Já estava tudo pronto, tipo, eu ia operar no final do ano, né? Eu ia marcar a cirurgia, a consulta com o especialista, com o cirurgião, e eu ia fazer a cirurgia no final do ano. Ok. Aí o Paulo falou que queria vender o carro, comprar o carro. Eu fiz, mas, né? Só que eu não falei nada. Entramos no escritório, passamos a ficha no meu nome, passou, aprovou, mas eu não tenho CNH. Enfim, então tivemos que trocar de banco, porque não ia dar no meu nome, enfim. Resumindo, trocamos o carro. Isso foi sábado. Na segunda-feira, fomos lá, entreguei o meu que eu tinha uma Space Fox e vim para casa com a Sportage. A gente vindo para casa com a Sportage, gente, foi realizador ver a felicidade dele, sabe? Ele batia no volante, eu consegui! É o nosso carro! Não é o dele, é o nosso. Ele nunca fala que é dele, é sempre nosso. É o nosso carro, amor, eu consegui, amor, é o nosso carro. E eu fiquei feliz por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito brava. Vocês estão entendendo? Enfim. Chegamos em casa, o Paulo e minha sogra estavam dentro de casa, a gente chamou eles com o carro dentro da garagem. O Paulinho ficou alucinado. Quando eu comprei a primeira Sportage lá atrás, o Paulinho ficava em pé nela. Ele, olha mãe, eu fico em pé dentro do carro. Agora já não dá, porque o bichinho já tá grande. Minha sogra se emocionou, a gente foi dar uma volta. Enfim, foi aquela festa e toda, mas eu ainda tava assim, e eu tô no processo do climatério, então, né, o humor. Meu filho, quando a gente tava passeando, virou pra mim e falou, mãe, olha isso, gente. Fica feliz, você trocou de carro. Eu respirei fundo e falei, meu filho, eu te amo. A mamãe tá feliz, a mamãe só tá pensativa. Por quê? Na minha cabeça, a Space Fox eu ia vender pra comprar meu carro, pra fazer minha cirurgia. E isso não rolou. Ok. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira de manhã, eu falei, Paulo, a gente precisa conversar. Porque eu entendo que todo relacionamento é a base de conversa. Então eu sentei e falei, Paulo, eu tô chateada por isso. E ele ficou assim, não, mas você ia fazer a cirurgia com outro dinheiro. Eu falei, não, a cirurgia era com o carro. Você não lembra? Aí ele, meu Deus, eu não fiz isso. Não, a gente vende esse carro. Não, porque esse carro é um sonho da família. Não é um sonho da Gisele. A cirurgia é um sonho da Gisele. Então a gente não vai vender esse carro, porque é um sonho da família. Ok. Passou, Roberta me chamou. Gi, acabei de assistir o Gi Responde, achei muito legal o que você falou, né, sobre os pensamentos e tal, mas aí eu te pergunto, por que temos medo do bom? Porque sempre nos sabotamos. O que é que acontece que a gente não consegue realizar na nossa vida aquilo que a gente quer? Aí eu falei, Rô, eu consigo te explicar, eu consigo te falar. Me dá 2 minutinhos, porque eu tava fazendo um trabalho aqui no computador, eu já vou lá te explicar. Isso já era 11h30 da noite. Aí fui pra fora explicar pra ela. Falei, então, encostei na pia, peguei meu celular, falei, então, Rô, olha só. A nossa mente subconsciente não gosta de mudança. A nossa mente subconsciente,
entende que o padrão vibracional que ela está perfeito. Então, aquilo que você quer, que você sabe que vai ser bom para você, a sua mente subconsciente vai te sabotar. Lembrando que você já deve ter visto várias matérias sobre o gasto financeiro que é para montar um comércio, o gasto financeiro que é para ter funcionários, você vai ter que abrir a mão de não estar mais em casa com a sua filha. Então, é um medo que está lá escondidinho na tua mente subconsciente que está te bloqueando. Gente, nisso, e eu falando com ela, né? Nisso, é como se eu estava encostada na pia, como se eu saísse, parasse e olhasse para mim. Agora você entende por que você não consegue fazer a cirurgia? Por quê, meus amores? Eu tenho medo. E eu não sabia. Então, tudo que eu fizesse, e nunca ia dar, porque eu tenho medo. Porque além de ver as coisas boas, de você fazer uma cirurgia e se sentir linda e mais maravilhosa, eu tenho medo, porque tem gente que entra para operar e morre. Tem gente que acorda no meio da cirurgia. Tem gente que tem necrose. Tem gente que silicone estoura. Tem gente que silicone dá doença. Tem gente... Enfim. E isso estava aqui na minha mente subconsciente e eu não lembrava. Então não importasse se eu ficasse rica hoje, eu não ia conseguir operar, porque a minha mente estava me sabotando. Não era o dinheiro. É a minha mente, o meu medo de fazer essa cirurgia. Eu precisei passar por tudo isso para reconhecer que quem está bloqueando isso, ou não é que eu não me sentisse merecedor, mas quem estava bloqueando isso não era o Paulo. Não foi a venda do carro. Era o medo que eu tinha disso acontecer. Então eu falo para você, não é que a gente não gosta das coisas boas. A gente gosta das coisas boas. A gente quer mudar a nossa vida. A gente tem esses sonhos, esses desejos. Mas e o que está escondido na tua mente subconsciente que você nem lembra? Porque eu não lembrava do medo, do pânico que eu fiquei quando eu comecei a escutar as histórias de que acordou no meio da cirurgia, teve necrose, a cicatrização não ficou boa, o silicone deu problema de saúde, enfim, várias e várias coisas que aconteceram. Tudo isso ficou armazenado na minha mente subconsciente porque eu foquei no positivo, mas estava ali, escondido. Então não importasse o que eu fizesse, eu não ia conseguir manifestar esse sonho na minha vida, esse desejo, porque eu estava com medo. Pois é. E foi o que eu falei pra ela. Ela, então sou eu, Gi. Falei, é você. Você sabe que pra você abrir isso, você vai ter que abrir mão de ficar em casa, abrir mão de cuidar mais da sua filha, abrir mão, sabe? Eu comecei a falar pra ela o que também serviu pra mim. Então eu pergunto pra você, qual é o sonho que você tem hoje na sua vida, que você sabe, que o teu coração pulsa, que você fica, meu Deus, eu preciso disso, mas que você sabe que tá difícil. Qual é o medo que você tem? Por que tem tanto medo de realizar isso? Gi, eu não tenho medo. Gente, eu também achava que eu não tinha. E eu tenho medo de operar. Tenho sim. Tenho um filho de 11 anos, né? Tenho medo de acontecer alguma coisa. Enfim, tenho. E como que faz, Gi? Bom, agora eu vou focar, eu, Gisele, irei focar na cura desse medo para que eu possa manifestar esse desejo na minha vida. E foi o que eu falei pra Rô. Foca agora nisso que você sabe, que você tem medo disso tudo, para que você possa realizar o desejo da sua vida. Porque a gente faz de tudo. A gente sonha, idealiza. Olha, eu vou sonhar que eu vou operar assim, vai ser assado, vai acontecer isso. Ok. Mas nunca dá. Porque a tua mente subconsciente, sem você saber, você tem medo de morrer. Você tem medo de ficar doente, você tem medo de ter necrose, você tem medo de não sei o quê. Ah, não, eu sonho que eu vou comprar um carro que não sei o quê. Mas a tua mente subconsciente, você tem medo de bater o carro, você tem medo de sofrer um acidente, você tem medo de não ter o dinheiro para pagar o carro, você tem medo de morrer, você tem medo de ser roubado. A tua mente subconsciente, ela já te sabota. Então, o nosso medo, ele é gerado pela nossa mente subconsciente porque ela não gosta de mudança. Ela não entende o que é bom, o que é ruim. Ela entende que aquele padrão vibracional que ela está vivendo, aquela vida que ela está vivendo, está ótima e ela não quer mudar. A partir do momento que você pensa, eu quero mudar, ela já fala, não, peraí que eu vou te sabotar. Eu já falei em vários vídeos pra vocês que a nossa mente subconsciente, ela é poderosíssima, gente. Hoje eu sou prova disso pra vocês. A nossa mente subconsciente, ela sabota a gente porque ela não quer mudar. Porque, como eu já disse, é igual eu falo pra vocês, você quer ficar
quer comprar um carro, né? E aí você fecha os seus olhos, visualiza lá e tal, né? Gi, por que tem gente que realiza mais rápido e a gente não consegue? Porque aquela pessoa não tem tanta crença limitante, tanto medo. Então ela vibrou e o universo trouxe. Ah, mas eu só manifesto na minha vida coisas ruins, porque você tá vibrando isso, porque o universo ele não entende o que é bom ou é ruim. Ele manda aquilo que você tá vibrando. Se a tua mente subconsciente ela tem um poder muito maior sobre você, o que tu acha que vai manifestar na sua vida? Entendeu? Por isso a importância do vigiar e orar. Por isso a importância de reconhecer os seus pensamentos. Por isso a importância de reconhecer aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja e aquilo que você anseia, né? Pela sua vida, desde que seja para você ser feliz. Claro, porque eu sempre falo isso. Eu quero que se manifeste na minha vida tudo aquilo que for para minha felicidade. Se não for, não é para se manifestar. Tanto que eu troquei de carro. Troquei, gente. A gente vendeu a Space Fox, pegou a Sportage, estamos todos felizes e hoje eu consigo entender, né, que eu não consegui manifestar isso por medo. O que bloqueia literalmente a gente, que vocês já escutaram isso várias vezes, é o medo. Só que a gente está acostumado com medo que a gente sabe, né? Medo de sair na rua e ser assaltado, medo de, sei lá, brigar, se separar, perder o trabalho, ficar doente. Medos que a gente conhece e os que a gente não conhece. E os que estão armazenados na nossa mente subconsciente, sabotando a gente 24 horas. A Maia Andrade, minha professora, ela falava assim: não brigue com a sua mente subconsciente, nem afronte ela, porque ela é poderosa. E gente. Então, descobriu tudo isso, não briga com a tua mente subconsciente, jamais. Respira, olha para você, reconheça quem você é em essência, sabe? Faz o Ho'oponopono, que é o que eu indico, ou aquilo que for melhor para você, e vá limpando este medo que você tem de comprar um carro, de montar uma padaria, de montar uma loja, de fazer uma faculdade, de mudar de país, de fazer uma cirurgia, de casar, de trocar de trabalho, de sair de um relacionamento abusivo. Este medo que está enraizado em você, ele só te bloqueia. Por isso a importância do autoconhecimento. É sobre isso. Fui clara? Eu acredito que eu consegui explicar bem para vocês dando esse meu exemplo, porque, como eu disse, tudo que eu conto para vocês é baseado nas minhas experiências e essa é a experiência mais recente que eu vivi agora, tá bom? Gostou, Rô? Fiquei feliz, eu pedi para ela, né, para poder gravar esse conteúdo baseado nessa pergunta dela, porque eu sei que muita gente tem isso, né? Por que a gente tem medo do bom, né? Por quê? Por isso. A nossa mente não sabe o que é bom ou é ruim, ela quer aquele padrão. Ela sabe que quando você tem uma ideia, ela vai ter que fazer um exercício absurdo para mudar. E ela não quer mudar. Porque como ela não sabe o que é bom ou o que é ruim, aquele padrão que ela tá bom. Por isso que algumas pessoas demoram para emagrecer ou não conseguem engordar, não conseguem fazer determinada mudança na vida, porque a mente subconsciente dela já se acostumou com esse padrão. Então é difícil. Ai, mas eu consegui fazer dieta, eliminei 2 quilos e ganhei 5. Ah, mas eu consegui entregar o currículo e quando me chamaram para entrevista eu não consegui porque eu estava com medo, sabe? São essas coisinhas que vão acontecendo. Por quê? Porque temos medos enraizados na nossa mente subconsciente que a gente não conhece. Então, pratica você o autoconhecimento, olhe para você, reconheça os seus medos. Se for praticante do Ho'oponopono, ou se não for, deixe de indicação, pratique o Ho'oponopono para que a divindade que habita em você, porque você é Deus em ação, limpe em você esses medos e automaticamente você possa manifestar na sua vida tudo aquilo que for para a sua felicidade, porque todo o sonho que nós temos, ele é para a nossa felicidade. Tudo aquilo que a gente quer. Pode demorar para chegar? Pode, mas tudo que nós sonhamos a gente vai sim realizar. Mas quem bloqueia não é como diz, ai, Deus não quer que eu seja feliz. Ele não é Deus. A espiritualidade não é espiritualidade. Somos nós que temos medos enraizados na nossa mente subconsciente que está bloqueando a nossa vida de ser rica, próspera, feliz, saudável, abençoada e cheia de realizações. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, chama aqui no WhatsApp do Giterapia, que vai ser um prazer gravar um outro de Responde e conversar com você anonimamente ou como a Roberta permitiu, falando o seu nome, tá bom?
Esse foi o nosso Gi Responde de hoje. Até o próximo Gi Responde. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúde, a essência que habita em você. Lembre-se, a vida é leve, a vida é fácil e a vida é feliz. Ah, e o mais importante, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.